soldados, marinheiros e aviadores da Força Expedicionária Aliada. Você está prestes a embarcar na Grande Cruzada, para a qual nos esforçamos nesses muitos meses. Os olhos do mundo estão sobre você. As esperanças e orações das pessoas que amam a liberdade em todo lugar marcham com você, em companhia dos nossos corajosos aliados e irmãos de armas em outras frentes. Você trará a destruição da máquina de guerra alemã, a eliminação da tirania nazista sobre os povos oprimidos da Europa e segurança para nós em um mundo livre. Sua tarefa não será fácil. Seu inimigo é bem treinado, bem equipado e veterano de guerra. Ele lutará ferozmente, mas este é o ano de 1944. Muita coisa aconteceu desde os triunfos nazistas, de 1940 a 1941. As Nações Unidas infligiram grandes derrotas aos alemães em batalha aberta, homem a homem. Nossa ofensiva aérea reduziu seriamente a força deles no ar e a capacidade de travar guerra no solo. Nossas frentes domésticas nos deram uma superioridade esmagadora em armas e munições de guerra e colocados à nossa disposição grandes reservas de combatentes treinados. A maré virou. Os homens livres do mundo estão marchando juntos para a vitória. Tenho plena confiança na sua coragem, devoção ao dever e habilidade em combate. Não aceitaremos nada menos que a vitória total. Boa sorte. E que todos peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso para esta grande e nobre empreitada. A notícia se espalhou rapidamente pela rádio alemã. Abre aspas. O inimigo está saltando de paraquedas. Homens carregados de explosivos foram avistados a sudeste de Caen. Fecha aspas. Era 1h30 da manhã do dia 6 de junho de 1944, quando os primeiros relatórios chegaram alertando sobre a presença de paraquedistas aliados em diferentes áreas da frente ocidental. Há aproximadamente às 23 horas, paraquedistas estavam saltando nos céus da Europa no meio da noite. E isso nada mais foi do que a primeira etapa de uma das maiores operações militares da Segunda Guerra Mundial e da história, com o codinome Operação Overlord. Cerca de 40 mil soldados alemães enfrentaram mais de 150 mil soldados de 10 nacionalidades diferentes que se espalharam por 5 praias da Normandia com os codinomes Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. Ambos os lados estavam receosos, esperando o que o famoso marechal de campo Erwin Rommel havia chamado profeticamente de o mais longo dos dias, ou ainda o dia D. Todos sabiam que estava para ocorrer e os alemães se prepararam muito para este momento. Só restava saber 2 detalhes: onde e quando. Em 1942, com o avanço na frente oriental em andamento e a ameaça de um desembarque aliado na frente ocidental, Hitler emitiu em 23 de março daquele ano a Diretiva número 40, que aprovou a construção de um extenso sistema de defesas costeiras e de fortificações construídas da Espanha à Noruega e ao longo da costa mediterrânea francesa. Esse extenso sistema defensivo mais tarde ficaria conhecido como Muralha do Atlântico. Estas fortificações seriam constituídas por bunkers, fortes, casamatas, trincheiras, túneis e outras estruturas defensivas que tornariam a muralha invencível, ou pelo menos era isso que a propaganda anunciava. O maior sistema de defesa do mundo se estendia do Polo Norte até os Pirineus, com os bunkers espalhados pelo litoral atlântico sendo fortemente armados, com alguns até mesmo recebendo o nome de famosos militares alemães. No entanto, o marechal de campo Erwin Rommel, assim que fora nomeado para fortalecer as defesas ao longo da costa atlântica no final de 1943, ficou completamente estarrecido com as falhas na defesa. Ele identificou que as melhores fortificações concentravam-se em portos e lugares estratégicos. Algumas praias, porém, tinham diversos pontos muito expostos, pois, para o alto comando alemão, eram consideradas improváveis
para um desembarque. Quase todos os oficiais alemães de alto escalão criticaram a particular obsessão de Hitler por fortalezas como aquelas nos portos de Dunkerque, Calais, Boulogne, Cherbourg e Brest. La Rochelle e Bordeaux, no Atlântico, haviam sido nomeados como fortalezas, ordenadas a resistir até o último homem. O Führer recusou-se a reconhecer qualquer tipo de comparação da Muralha do Atlântico com a linha Maginot Francesa de 1940 e até mesmo a ouvir as reclamações dos responsáveis pelas defesas costeiras. Sabendo que tinha pouco tempo antes de uma possível invasão, Rommel revigorou todos os esforços de fortificação ao longo da costa atlântica. Sob seu comando, o ritmo de trabalho acelerou significativamente. Foram colocados milhões de minas e milhares de armadilhas antitanque, bem como obstáculos nas praias e nos campos. Apesar de todos os seus esforços, ele não tinha como lidar com a força de trabalho cada vez mais escassa e a falta de material como o concreto, de modo que, em 1944, a Muralha Atlântica estava longe de ser concluída. Embora a Muralha do Atlântico fosse mais um triunfo de propaganda do que uma realidade física, sua conclusão não seria o único desafio com o qual os alemães teriam que lidar. A defesa do muro seria acompanhada de uma difícil decisão: onde posicionar as divisões Panzer? Essa questão gerou uma longa discussão entre os generais alemães, como o comandante-chefe do exército ocidental, o marechal de campo Gerd von Rundstedt, e o comandante das forças blindadas alemãs no ocidente, Leo Geyer von Schweppenburg. Ambos acreditavam que a invasão não poderia parar nas praias, então eles optaram por uma doutrina de emprego mais convencional e assim manter as formações Panzer concentradas em uma posição a nordeste de Paris. Entretanto, é o comandante do grupo de exército B que é diretamente responsável pela defesa costeira. Assim, o marechal de campo Erwin Rommel acreditava que, dada a supremacia aérea do inimigo, o movimento de tanques em grande escala não seria possível uma vez que a invasão estivesse em andamento. Então ele propôs que os Panzers fossem posicionados muito mais perto da linha de frente, pois acreditava que a melhor chance de frustrar a invasão inimiga era detê-las nas praias. No entanto, cabia a Hitler decidir sobre o assunto e, infelizmente para os generais, ele escolheu uma solução impraticável para os dois lados. Rommel recebeu o controle operacional de apenas 3 divisões Panzer. Das 3, apenas a 21ª Divisão Panzer estava localizada na costa da Normandia, com as outras 2, a 2ª Divisão Panzer e a 116ª Divisão Panzer, tendo sido movidas para o norte. Mais 3 divisões, a 2ª Divisão Panzer SS, a 9ª Divisão Panzer SS e a 11ª Divisão Panzer foram atribuídas ao grupo de exércitos G no sul da França, e as 4 divisões restantes, a 1ª Divisão Leibstandard SS Adolf Hitler, a 12ª Divisão Panzer da Juventude Hitlerista e a 17ª Divisão SS de Panzer Granadeiros, além da Divisão Panzer Lehr, estavam sob o controle direto de Adolf Hitler, de modo que não podiam se mover sem a sua ordem direta. Hitler provavelmente se baseou no desejo de exercer controle máximo sobre ativos protegidos devido à incerteza sobre onde ocorreria o principal esforço aliado, mas esta decisão só traria consequências negativas para os eventos que estavam por vir. Pouco depois da 1h30 da manhã, os teletipos começaram então a soar nos vários quartéis generais alemães. O tenente-general Reichert, comandando a 711ª Divisão de Infantaria na região leste de Lohn-Fürth, estava no refeitório conversando com oficiais até tarde da noite. Quando ele e seus companheiros estavam indo para o dormitório, ouviram um barulho do ronco dos motores de aviões voando tão baixo que parecia que iam tocar nos telhados. Reichert e seus colegas saíram então para ver o que estava acontecendo. Sob a lua cheia, o céu anunciava uma tempestade com baixas nuvens escuras. Entre elas, puderam ver vários aviões voando baixo, circulando sob o posto de comando da divisão. O general Reichert correu então para pegar a sua arma e então ouviu um grito.
anunciando os paraquedistas. Nesse momento, dezenas de paraquedistas estavam descendo sobre todos os flancos do quartel-general da divisão. Armas de artilharia quádruplas de 20 mm posicionadas no ponto principal de defesa começaram a abrir fogo. Quando o oficial de operações deu o alarme, Reichert ligou para a sede do 84º Corpo em Hohen. A essa altura, a artilharia antiaérea tinha parado de disparar, deixando no ar uma sensação inquietante de calma. Reichert, que estava incrédulo em relação à ideia de uma invasão, agora percebeu que ela havia começado. Enquanto isso, nas praias da Normandia, o sargento Ludwig Foster correu para dentro do abrigo onde ficavam os homens do 3º Regimento da 726ª Companhia gritando o som de alarme. Ao soar do mais alto nível de alarme, o cabo Franz Gockel, de 18 anos, lembrou, abre aspas, houve um toque de alarme, mas não acreditávamos que era de verdade. Tivemos tantos treinamentos nas últimas semanas que ninguém levou a sério. A maioria dos homens se reviraram nos beliches e voltaram a dormir. Fecha aspas. Foster insistiu, dizendo que desta vez aquele cenário seria sério, gritando de que os inimigos estavam vindo. Quando terminou de ouvir as palavras de seu sargento, o cansaço de Gockel havia passado e em pouco tempo ele e seus companheiros estavam em seus postos, prontos para o combate. Com o passar das horas, alguns soldados começaram a visualizar parte da frota aliada que durante as últimas horas permanecera escondida sob o manto da noite e do nevoeiro espesso do Canal da Mancha. Heinrich Sieverland, um dos militares que estava com o cabo Gockel naquela situação, afirmou que foi um dos primeiros a avistar aqueles navios. Abre aspas, vi 5 ou possivelmente 7 navios movendo-se paralelamente à costa e lançando uma cortina de fumaça. A visão durou menos de 1 minuto, mas eu não tinha dúvidas. Liguei para o tenente Fricken, que também afirmou tê-los visto. Fecha aspas. Fricken ordenou que o seu operador de rádio tentasse entrar em contato com os navios, mas não houve resposta. O tenente agarrou firmemente os seus binóculos, olhou através deles e disse que eles estavam ali. Às 4 horas da manhã, o marechal de campo Gerd von Rundstedt chamaria a equipe do alto comando das Forças Armadas Alemãs na Berghof, a residência alpina de Adolf Hitler. Rundstedt solicita o envio das divisões blindadas, cuja implantação Hitler tanto insistiu em controlar. A 21ª Divisão Panzer e a 130ª Divisão Panzer Lehr estavam disponíveis. O Führer dormia tranquilamente depois de conversar sobre cinema e a situação mundial com Eva Braun e Goebbels até às 2 da manhã. O alto comando alemão acredita que os desembarques aéreos são meros ataques de dissuasão, então é decidido não incomodar Hitler naquele momento com informações imprecisas. Consequentemente, o pedido de implantação das reservas blindadas solicitada por Rundstedt é rejeitado. Com a chegada da luz fraca do amanhecer, os defensores alemães estacionados na praia de Omaha finalmente entenderam o tamanho da frota que estava diante dos seus olhos. Muitos ainda não haviam saído do choque quando, de repente, começaram a ouvir o ronco abafado dos motores dos aviões se aproximando, vindos da direção do mar. Não demorou muito para que a ampla onda de bombardeiros liberasse sua carga mortal que caiu assoviando. Tudo começou a tremer, mas devido à má visibilidade, os bombardeiros não atingiram seus alvos. Mal haviam cessado as explosões e os estampidos do pesado ataque aéreo, quando imediatamente um tremendo e infernal bombardeio vindo do mar se iniciou. Para os homens que estavam de prontidão em cada um dos pontos defensivos, parecia que o mundo inteiro estava prestes a desmoronar em um inferno interminável. Pouco antes das 6h30 da manhã, depois que o pesado bombardeio dos navios de guerra cessou, as primeiras lanchas de desembarque começaram a ser vistas à distância. O então cabo Heinrich Sieverland esteve junto com Franz Gockel, Bernhard Fricken e aproximadamente 38 outros companheiros no ponto defensivo da Fortaleza 62, bem na conexão de 2 setores desenhados nos mapas anglo-americanos. 5 minutos depois, a praia de Omaha seria o local de ataque da primeira onda de assalto do 116º Regimento da 29ª Divisão de Infantaria Aliada.
Quando as rampas das lanchas de desembarque foram baixadas, os soldados carregados de fuzis e equipamentos pularam na água fria que chegava até os seus ombros. Todos eles estavam falando inglês, mas era evidente que, pelo formato de seus capacetes, eram americanos. A essa altura, a área da baía estava completamente calma e nenhum único tiro tinha sido disparado, pois os defensores alemães estavam sob instruções estritas de esperar até que os inimigos estivessem a cerca de 400 metros da praia. O tenente Fricken murmurava baixo enquanto descia o seu bunker para transmitir as coordenadas e dar ordem de disparo para os grupamentos de artilharia. Franz Göckel descreveu o que aconteceu a seguir. Abre aspas. E então a chacina começou. Logo, a praia inteira se encheu de americanos. Muitos soldados se jogavam e rastejavam na areia. Quando a maré começou a subir, eles foram obrigados a avançar. Nós reagimos com fogo. Não conseguíamos entender por que aqueles soldados, sob a imensidão de projéteis que disparamos contra eles, continuavam avançando apesar de suas pesadas baixas. A superioridade numérica de 100 para 1 provavelmente foi anulada por cada um de nós naquele momento. Fecha aspas. Enquanto os soldados alemães na praia de Omaha defendiam seus postos, a unidade blindada mais próxima da costa, a 21ª Divisão Panzer, sob o comando de Edgar Feutinger, ficou praticamente imóvel. Edgar Feutinger era um artilheiro sem experiência em guerra de tanques, mas, como um nazista convicto, acredita-se que ele conseguiu a sua posição de comandante graças aos seus contatos no partido. Feutinger despertava pouca admiração entre os seus colegas e também era um mulherengo irresponsável. Na noite da invasão, ele estava com a sua amante em Paris, não tinha levado um rádio com ele e a sua ausência aumentou a confusão já criada pela complexidade da cadeia de comando alemã naquela região. A 21ª Divisão Panzer ficaria à espera por várias horas e sem comando até as primeiras horas do dia 6 de junho, quando finalmente seria dada a ordem para atacar as forças aerotransportadas britânicas nas proximidades de Caen. Na praia de Utah ocorreu o desembarque do 2º Batalhão do 8º Regimento da 4ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos. Com as divisões Panzer bem longe da costa, os defensores alemães teriam que usar tudo ao seu alcance para conter os invasores. Mas infelizmente para os homens defendendo a praia de Utah, uma das duas praias onde os soldados americanos desembarcaram, ocorreu um dos bombardeios aéreos mais eficazes dos desembarques na Normandia, deixando as defesas alemãs consideravelmente suprimidas. Para agravar ainda mais a situação, foi detectada a presença de paraquedistas americanos que procuraram capturar pontos estratégicos entre as cidades de Saint-Méry-du-Mont e Saint-Méry-Église. No ponto defensivo número 5, conhecido como a Grande Duna, o oficial Arthur Young observou em primeira mão como 2 bunkers de munição entraram em chamas, assim como as armas antitanques que eles guardavam foram completamente destruídas. Um de seus soldados gritou que eles tinham que se render, mas Young não entrou em pânico e ordenou a manutenção daquelas posições. Quando o 8º Regimento da 4ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos desembarcou, eles foram recebidos pelo fogo de Young e seus soldados remanescentes. Os defensores alemães ainda se opuseram ao ataque dos invasores, mas as armas pesadas que ainda permaneciam operacionais neste caos estavam bem longe de serem efetivas. Alguns dos soldados de Young, incluindo um polonês e um tcheco, se renderam 1 a 1. Alguns não aguentaram e muitos, tendo colapsos nervosos, também se entregaram. Finalmente, após 20 minutos de combate, os primeiros tanques anfíbios apareceram nas praias. A batalha provavelmente já estava perdida, mas Young, ainda com um as na manga, continuou. Ele havia ordenado ao mensageiro que corresse até sua unidade de artilharia de apoio, pois as suas comunicações haviam sido cortadas. Contando com este último recurso, o desesperado Young lançou 2 sinalizadores, o sinal acordado com seus artilheiros para disparar,
Porém, a barragem de artilharia para acabar com os americanos nunca chegou. Seu mensageiro havia sido morto e agora estava em uma vala à beira da estrada a menos de 1 quilômetro dali. Ele tinha sido abatido por um atirador inimigo no caminho para o seu objetivo. O oficial alemão, ainda sofrendo de uma concussão do bombardeio naval dos aliados, exclamou, abre aspas, parece que Deus e o mundo nos abandonou, fecha aspas. Mesmo diante disso, Yankee, que não havia ganhado uma cruz de cavaleiro jogando a toalha, continuou. Dessa forma, ele pegou seu rifle de ferrolho e incentivou seus homens a continuarem lutando. Momentos depois, um blindado americano Sherman atirou em sua posição, deixando-o inconsciente. Quando ele recuperou a consciência, horas depois ele percebeu que um soldado americano arrastava ele para fora de um bunker. Rapidamente, Yankee pegou uma arma que encontrou no chão, mas o americano que o arrastava empurrou e pisou no braço dele, dizendo para que ele se acalmasse. Eram 8h30 daquela manhã e a maioria de seus homens haviam morrido e seus inimigos começaram a entrar em solo francês de fato. Enquanto Yankee estava sentado, desconsolado, perto do seu bunker, ele só podia se fazer uma pergunta. Abre aspas. Onde estão os reforços? Onde está o contra-ataque? Fecha aspas. Infelizmente para Yankee, não haveria contra-ataque. O comandante-geral de sua divisão, Karl Wilhelm von Schlieffen, assim como muitos dos principais comandantes militares alemães, baixou a guarda pensando que os aliados não tentariam lançar uma invasão devido às terríveis condições climáticas das últimas semanas. O general Schlieffen e o comandante da 91ª Divisão de Infantaria, o major-general Wilhelm Fall, haviam acabado de participar de um treinamento conjunto do 7º Exército da cidade francesa de Rennes. Portanto, estavam longe das suas unidades no início do ataque, gerando uma alta confusão nas suas próprias tropas. Quando o treinamento conjunto foi cancelado, ambos os generais perceberam que os aliados haviam assumido a vantagem tática. Sem perder mais tempo, Schlieffen entrou em seu carro e ordenou que o seu motorista tomasse então a estrada que margeava a costa. Seu subordinado dirigiu a toda velocidade, parando apenas para pegar um soldado alemão ferido que foi encontrado caído em uma cerca viva ao lado da estrada. Wilhelm Fall fez praticamente a mesma coisa, mas quando ele estava prestes a chegar a seu posto de comando, foi emboscado por paraquedistas americanos que haviam saltado na retaguarda da praia de Utah. O general foi retirado do veículo gravemente ferido e quando tentou puxar a sua pistola, um tenente americano o matou com um tiro. Até mesmo o marechal de campo Everett Rommel, comandante em chefe do grupo de exércitos B, não estava em seu posto de comando na Normandia. Rommel estava na Alemanha comemorando o aniversário de sua esposa e se preparando para visitar Hitler em sua residência alpina, esperando poder convencê-lo a dar-lhe o controle operacional da 12ª Divisão Panzer. Para o seu azar, seus planos foram subitamente interrompidos quando ele foi informado por telefone, às 6h30 da manhã, que o ataque aliado havia começado. O marechal foi rapidamente para o seu carro e dirigiu-se ao posto de comando, mas quando finalmente o alcançou já era tarde demais. Às 9h da manhã, Hitler, depois de ficar acordado até muito tarde na noite anterior, desperta. Longe do conforto da casa do Führer, na praia de Omaha, o 352º Regimento de Artilharia Alemão lutava para estabelecer contato de rádio com o posto de comando 60. Minutos depois, a 352ª Divisão de Infantaria Alemã relata a perda das fortalezas 60, 65, 68 e a 70. A situação era muito crítica. Em Omaha, Heinrich Sieverland, um homem que havia sido punido por ter se manifestado contra Hitler e sua guerra sangrenta, sabia perfeitamente que ficar onde estava só para morrer era uma loucura completa. Mas mesmo assim, Sieverland atirava sem parar. Os defensores alemães lutaram desesperadamente na tentativa de repelir a invasão. No entanto, a tarefa parecia impossível, já que restavam cada vez menos homens e muitos jaziam mortos ou feridos, alguns até abandonando seus postos em pânico. Juntamente com Sieverland estava o tenente Furchen. Ele pensou em abandonar o seu superior, mas como ele poderia trair aquele homem que ganhou a sua confiança?
O tenente Fricken era um homem honrado pelo qual valia a pena lutar, segundo Zivelath. Enquanto os poucos sobreviventes alemães lutavam por suas vidas nas praias da Normandia, Hitler, acordado há pouco, acabava então de receber as notícias. Convencido de que os desembarques na Normandia foram uma mera distração dos aliados, Hitler encarou a situação com calma, alegando que o verdadeiro desembarque ocorreria na passagem de paz de Calais. Demoraria até o início da tarde para que Hitler finalmente engolisse o seu orgulho e liberasse as 2 divisões Panzer que o marechal de campo Gerd von Rundstedt havia requisitado ainda pela manhã. Às 3 da tarde, Franz Göckel estava no hospital de Balleroh, depois de ser transferido da linha de frente após ser baleado na mão esquerda. Heinrich Sieverlot, o último defensor da Fortaleza 62, deixou seu posto de combate após, segundo ele, disparar mais de 12.000 tiros, tanto da sua metralhadora MG-42 quanto do seu rifle K-98. Mais cedo, em Omaha, os últimos defensores alemães da Fortaleza 62 abandonaram os seus postos defensivos. O tenente Fricken liderou a retirada enquanto ajudava o tenente Graz a andar, já que ele havia sido atingido no joelho por um estilhaço. O pequeno grupo de sobreviventes avançou atrás de seus complexos de bunkers até chegarem a uma trincheira completamente devastada pelo fogo de artilharia naval inimiga. O tenente Fricken, ciente de que eles não tinham muito tempo, rapidamente voltou seu olhar para o soldado Sieverlot e ordenou que ele saltasse da trincheira e corresse com todas as suas forças. Sieverlot comentou, abre aspas, eu estava esperando a minha vez de deixar a trincheira, mas então Fricken se virou para mim, me olhou sério e deu uma olhada no meu rosto dolorido, inchado e ensanguentado. Ele disse ainda, você vai em seguida, tenha muito cuidado. Em seguida ele me deu um último aperto de mão, fiquei consternado porque havíamos concordado que ele, como tenente, iria antes de mim. E por isso mesmo eu queria explicações, mas na época só havia uma coisa que eu podia fazer, obedecer a Fricken. Então eu fui de cratera em cratera atrás de nossos complexos de bunkers. Depois de um tempo eu consegui chegar a uma estrada estreita que levava a St. Laurent, já que não havia mais americanos lá. Eu fiquei esperando o meu tenente. Apenas 16 anos depois, quando finalmente nos reencontramos, um profundo sentimento de melancolia invadiu todo o meu corpo ao contemplar o seu túmulo. Fricken fora abatido com um tiro na cabeça quando tentava me alcançar. Eu fui feito prisioneiro naquela mesma noite. Acho que eu não teria sobrevivido se tivesse sido capturado em meu posto. Eles saberiam o que eu tinha feito com os seus camaradas, então não acho que aqueles soldados teriam me mostrado alguma misericórdia. Não teve glória nas praias naquele dia, só muito sangue, gritos e homens morrendo. Eu não queria estar naquela guerra, não queria estar na França e não queria atirar com uma metralhadora em jovens da minha idade, mas lá estávamos nós, servindo em uma guerra que já estava perdida. Fecha aspas. Heinrich Heinz Sieverlot, pelas suas ações naquele dia, recebeu o apelido de A Besta de Omaha, mesmo tendo parte da sua história contestada na atualidade. Essa seria justamente a última das praias a cair para o domínio das forças de invasão aliadas. O sangrento dia D resultou em mais de 20.000 baixas, se somados os resultados de ambos os lados. Além disso, milhares de tropas do eixo foram capturadas enquanto tentavam, da melhor forma que podiam, defender uma posição que parecia condenada a cair para os aliados. Em uma combinação de um extremo esforço por parte dos aliados e muita presunção por parte do alto comando do Reich, o que se viu foi uma das batalhas que, sem dúvida, mudou os rumos da guerra no fronte ocidental. Agora, além do norte da África e do fronte russo, uma nova frente de batalha em terra se abria logo no quintal da Alemanha. Entre os muitos mistérios que ainda tentamos desvendar sobre a Segunda Guerra Mundial, podemos ter uma certeza. A partir do dia 6 de junho de 1944, Hitler não teve mais tantas boas noites de sono.
E aí, gostou demais essa história aqui no Almanac? Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Tenho certeza que você vai encontrar mais alguém que também vai curtir esse conteúdo. Não se esqueça de considerar a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal. Nós temos alguns benefícios exclusivos feitos para você. Fica aqui o meu muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.